Maestro Júnior deu aula e exaltou o Mengão, líder do Campeonato Brasileiro. O André Rizek está desesperado com o negócio fechado no Mengão. O mercado da bola do Flamengo não para. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, 40 pontos, com um jogo a menos ainda, né? Se inscreva, acione o sino, deixe seu like e vamos embora pro vídeo. Vamos falar desse líder Flamengo? Por que o Flamengo termina o primeiro turno com a melhor campanha, na opinião de vocês? Já rodando aqui imagens da última vitória contra o Mirassol sábado, não foi um jogo fácil. Por que o Flamengo termina na liderança do primeiro turno, na opinião de vocês? Eu acho que é uma questão de elenco, principalmente a qualidade individual desses jogadores. A manutenção do treinador com uma melhora, né? Inclusive por parte do próprio Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz tem somente 39 anos, ele tem um ano de treinador, vamos dizer, de um time profissional. Quer dizer, ele vai errar, está aprendendo, né, com tudo isso que está acontecendo, porque a exigência, no caso dele, era muito maior, até mesmo pelo próprio trabalho que ele fez quando ele assumiu o time. Quer dizer, tem um ano, ele foram... Nem chegou o ano ainda, ele pegou na semifinal da Copa do Brasil. 7, 8 derrotas que tem. E acabou de completar 40, sábado, né? Ele completou 40 anos. Ele tem 6 derrotas, sétima, as do estadual ele não estava, né? Contra os pequenos. Não, e tem uma coisa, né, Lédio? Conforme você vai atingindo objetivos, a exigência da própria torcida é maior. Claro. No dia que você joga mais ou menos, foi ruim, E isso ele vai ter que conviver exatamente porque conseguiu atingir o nível de atuação. Acho que o lado técnico, né, do time ele faz uma diferença muito grande. Além de uma quantidade de jogadores que você olha para o banco de reservas e realmente tem a possibilidade do treinador fazer mudança, ter ótimas alternativas no banco. Eu acho que mais tocou num ponto, foi o ponto que eu escolhi para gravar meu comentário para o GE hoje. Claro que além da qualidade do trabalho do Felipe, sou um admirador do trabalho dele, o Flamengo é um time que não depende só do modelo de jogo funcional, porque ele tem tanta qualidade individual no seu elenco, ele tem tanta alternativa, tanta solução, tanto jogador bom, que quando o modelo de jogo não está funcionando, esses caras individualmente conseguem. Tem uma tal de uma bola parada que tem resolvido quantas situações. Exato. E, por exemplo, o Flamengo no sábado, embora o Flamengo não tenha jogado bem, Lédio estava na transmissão, pegou um adversário muito bem armado, que é o time do Mirassol. Agora, o Flamengo iniciou a partida com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha no banco. Que time no futebol brasileiro tem essa pequena diferença entre quem começa a partida... Saúl e Carrascal, mas eu estou falando até da linha ofensiva. O Wallace Ian também estava no banco. O Wallace Ian ainda no banco. A maioria dos times tem uma diferença muito grande entre quem começa e quem está no banco. Não é a diferença abissal, mas tem uma diferença. No Flamengo, essa diferença, após essas movimentações de mercado que o Flamengo fez, a distância ficou muito pequena. E alguns jogadores, como por exemplo o Samuel Lino, entrou, e aí o Léo tem muito mais conhecimento. O futebol não é uma ciência exata para dizer é isso ou é aquilo, mas a mim chama a atenção, porque muitas vezes não acontece, a rápida adaptação do Samuel Lino ao futebol. Ele está ali, o primeiro jogo dele já contra o Galo, pela Copa do Brasil, ele já na estreia, todo mundo olhou e falou, opa, peraí, né? E do sábado no Maracanã, especialmente no primeiro tempo, ele foi um fator de preocupação o tempo inteiro para a marcação do Mirassol. Eu afirmo, e é tranquilo falar isso, que pontos corridos não mentem, o Flamengo é o melhor time do turno. Para mim é uma afirmação, não é uma opinião, é uma afirmação. Eu opino que o time que jogou melhor para mim, teve o melhor modelo de jogo, para mim foi o Cruzeiro. Para mim, aí é subjetivo, cada um tem a sua opinião. Só que o Cruzeiro não consegue somar os mesmos pontos do Flamengo, porque ele não tem... o Cruzeiro depende 100% do modelo de jogo funcionar. O Flamengo, quando o modelo de jogo não funciona, ele consegue soluções individuais, pela qualidade do seu elenco, incríveis. E o Cruzeiro não tem essas mesmas soluções. Então, para mim, a diferença desses 3 pontos com um jogo a menos, tá aí. O Flamengo conseguiu soluções que o Cruzeiro não tem nesse momento. Um ponto, vocês falaram, tudo que vocês falaram é pertinente, mas eu acho que o Flamengo é mais regular. E ele é mais regular pela proposta de jogo. É muito simples, maestro. O time que
se propõe a atacar Um bom ponto, ele oscila menos. Uma postura agressiva, ele está mais próximo da vitória. Se ele está mais próximo da vitória, consequentemente, ele está mais próximo de quê? Da regularidade. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ou qualquer outro, o que é? É um campeonato de regularidade. Então, eu tenho uma tese. Por isso que o feito do Botafogo ano passado e do Galo em 2021 tem que ser exaltado, porque é muito difícil no Campeonato de Pontos Corridos alguém suplantar Flamengo e Palmeiras pela regularidade, pelos elencos e qualidade técnica que os dois têm. Estão aí os dois de novo brigando pelo título dessa vez com o Cruzeiro. Até o fim. Então, o Flamengo é muito regular. Aí você fala, qual foi o melhor time? Eu acho que o time mais regular do campeonato é o Flamengo e, consequentemente, o melhor time. Por quê? Esse jogo contra o Mirassol, ele ganhou o jogo. Era um jogo que ele podia ter empatado, foi difícil. O Palmeiras é regular tanto, mas o Palmeiras empatou com o Mirassol em casa. Foi 1-1. O Palmeiras empatou com o Vitória. O Flamengo empatou com o Ceará? Tudo bem, empatou com o Ceará. Mas procura outro jogo desse tamanho que o Flamengo empatou no campeonato. Ele empatou clássico contra o Botafogo, empatou clássico com o Vasco. Perdeu do Santos na Vila. Perdeu o jogo com o Santos na Vila. Não é imbatível. A regularidade do Flamengo é muito difícil de Bom ponto. Olha só, de concordo com você. É uma regularidade aqui, ó. De ser equilibrada. O Flamengo sempre larga de um nível muito alto, né? Então, quando ele oscila no seu pior momento, ele oscila para um nível que ainda é muito alto. Eu concordo com você nisso. Agora, sobre os momentos de brilho, né? O Cruzeiro, ele acabou perdendo pontos para time de prateleiras mais baixas, né? Casa pro... Ceará e do Santos. Foi tudo agora nos últimos 5 jogos. Se você olhar os 6 primeiros colocados, né, os 6 melhores times do turno, o Cruzeiro ganhou de todos eles. É o único time que ganhou de todos os times no G6. Então, se ele ganhou com autoridade do Flamengo, com muita autoridade do Palmeiras, com muita autoridade do Bahia, fora de casa amassou o Botafogo e quando ele não estava tão bem montado, ganhou do Mirassol também com o Cássio pegando o pênalti. Na primeira rodada. E ganhou. Então, assim, o Cruzeiro derrotou os 6 primeiros, com muita autoridade, com exceção feita ao jogo do Mirassol. O Cruzeiro acabou deixando pontos para times que estão abaixo da tabela, como o Santos em casa, como o Ceará em casa. Empatou com o Corinthians. Empatou com o Corinthians fora. Foram os pontos assim mais que o Cruzeiro... que mais salta aos olhos de o Cruzeiro ter deixado no meio do caminho. Agora, no confronto contra os grandes times do Brasil, e é isso que me leva a crer que o Cruzeiro tem tudo ainda para seguir brigando, porque o time titular do Cruzeiro, ainda que ele não tenha nem de pé, nem de longe, o elenco do Flamengo e o elenco do Palmeiras, que tem mais condições, mas o time titular do Cruzeiro e o modelo de jogo é tão bom que ele consegue encarar qualquer time tem um detalhe, aqui no Brasil. Os 3 só vão ter até o final do ano 2 competições. O Flamengo, o Brasileiro e a Libertadores, o Cruzeiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil e o Palmeiras, o Brasileiro e a Libertadores. Agora, eu entendo que o Flamengo é o favorito à conquista do título, porque eu concordo com o Lédio, foi o mais regular e o melhor time do primeiro turno, e por essas possibilidades que o Flamengo tem de quando o jogo... Houve um momento no sábado, no segundo tempo, não sei se vocês concordam, no jogo com o Mirassol, que o jogo estava difícil para o Flamengo. O Mirassol, como é uma equipe muito bem montada, e mostrou uma coisa. O Mirassol, passado o susto inicial que dá você pisar no Maracanã pela primeira vez, diante de 60 mil pessoas... Paulinho, mas você leva em consideração a quantidade de jogadores do Mirassol que já tiveram passagem por clubes grandes. Todo mundo. Então, para esses caras... Sim. Eu achei essa teoria. Vai chegar lá, vai se encantar. Eu também... Gente, Reinaldo no Maracanã. Estou contigo. Entendeu? Esses caras já passaram por grandes... Reinaldo, Gabriel. Já jogaram no Maracanã quantas vezes? O próprio Gabriel que jogou no Flamengo. Não teve isso. Tem um time extremamente organizado e que joga de igual para igual com qualquer um em qualquer lugar. Entendeu? E joga bem. Tá? Porque o segundo tempo teve 2 ou 3 chances de poder, inclusive, empatar o jogo. O Mirassol, eu estava tendo essa conversa com o Lédio. A gente está ligando muito a eficiência de um time aos gastos que você tem. É claro que se você tem um poder econômico, você qualifica o seu elenco, óbvio. Mas o Mirassol mostrou no sábado que você pode também ter times muito bem montados, não necessariamente gastando o que você não tem ou, enfim, indo ao mercado e investindo. Mirassol tem uma folha salarial do tamanho das possibilidades do Mirassol, agora mostrou acentuadamente no segundo tempo um time muito mais bem estruturado do que vários times, que a folha salarial é muito maior, que os investimentos foram muito maiores.
Por quê? Porque o Mirassol tem uma ideia. A dúvida que nunca saberemos responder é como seria esse bom time do Mirassol, muito bom, vestindo uma camisa mais pesada, com um outro calendário maior. Né? O Mirassol tem 29 jogos no ano, o Flamengo tem 49. É um bom ponto. O calendário é um bom ponto. Aí ele não jogou a Copa do Brasil, o Mirassol, nem Copa do Brasil, ele não jogou nenhuma competição internacional, ele só jogou Paulista. Eu vou entrar no Cruzeiro e, de novo, no campo da subjetividade, vou opinar, gosto, opinião. Eu acho que o Cruzeiro jogou melhor. Flamengo é líder do campeonato. O Flamengo tá jogando bola para ser líder do campeonato, Fernandão? Mais que Cruzeiro, mais que Botafogo, mais que Palmeiras. GV, eu acho que numa forma bem regular, assim, se for uma linearidade, o Flamengo joga um futebol mais regular, sim, do que todos os outros. Oscila, mas oscila muito menos do que o próprio Botafogo, que perdeu em casa para o Cruzeiro, fez um grande jogo lá contra o Fortaleza. O próprio Cruzeiro, que tem tido muita dificuldade para jogar em casa, para propor o jogo, também acabou perdendo para o Santos em casa, que ganhou do Flamengo também, só que lá na Vila Belmiro. E o Flamengo fez um jogo, GV, em que ele foi surpreendido, na minha opinião, pelo Mirassol. O Mirassol foi uma equipe que não veio para se defender, buscou... Corajosa mesmo. Foi corajosa. Conseguiu muito bem ultrapassar a primeira linha de marcação do Flamengo, que se programa, né, treina para marcar o adversário no campo de defesa, mas o Mirassol foi muito bem treinado e conseguia passar por muitas vezes essa primeira linha de marcação e atacou o Flamengo. Só que o Flamengo, sendo surpreendido dessa forma, acabou tendo que se adaptar à forma de jogar do Mirassol. Por quê? O Flamengo foi muito mais um time de transição nesse jogo contra o Mirassol do que um time de posse. E aí ficou meio que um jogo de trocação e o Flamengo acabou aproveitando melhor sua oportunidade, fez 1-0 e aí teve em alguns momentos, né, dificuldade para se defender. O Rossi até deu mais uma vaciladinha ali em um lance, acabou que o Flamengo não sofreu gol com relação a isso, mas os contra-ataques acabaram favorecendo uma coisa que é bem interessante. O Samuel Lino, já fez mais um grande jogo esse moleque pelo lado esquerdo, muito rápido, muito forte, consegue compor bem a marcação quando necessário. E surgiu nesse jogo, mais uma vez, um dos grandes questionamentos com relação ao time do Flamengo desse ano de 25. Sabe qual é, Getúlio Vargas? Qual é, Fernandão? Pedro e Arrascaeta jogarem juntos. Por quê? Porque o Felipe Luiz, ele gosta que o time tenha uma intensidade muito alta no seu ataque. Porque a defesa do Flamengo fez isso, os volantes... Gente, dentro dos modelos que as equipes têm colocado em campo, né, no futebol moderno, se um atacante, se os dois atacantes, se os pontas não fizerem a função defensiva de forma eficiente, como foi treinado, quem sofre são os volantes e os zagueiros. E é isso que tem acontecido com o Flamengo. Por isso esse questionamento de Pedro e Arrascaeta juntos. Eu não estou dizendo que não podem jogar juntos, mas um dos dois vão ter que se entregar um pouquinho mais na marcação para deixar com que o Flamengo fique muito mais consistente defensivamente para poder, se tiver lá na frente, recompor de forma eficiente, ou se tiver aqui atrás, conseguir contra-atacar. E aí, jogar em transição para Pedro e Arrascaeta é muito difícil. Não tem essa característica. Então, o Felipe Luiz tem sido contestado com relação a essa parceria, se podem ou não jogar juntos, e isso vai depender muito do adversário, do que o adversário propõe. E com relação ao Mirassol, que surpreendeu o Flamengo achou que o Mirassol ia se colocar na linha baixa para poder contra-atacar, e o Mirassol não fez isso. E aí... teve chance, hein? Teve chance, sim, por isso que eu estou falando. E aí acabou faltando um desses dois recuar um pouquinho mais para poder ajudar o Flamengo nessa marcação e poder, quando voltar, ter forças, Bocão, para fazer a transição ofensiva, que era isso que aconteceu no jogo todo. E o Flamengo sentiu um pouquinho falta disso, o Felipe Luiz entendeu bem, fez mudanças no segundo tempo, o Flamengo ficou melhor, ficou mais forte, acabou vencendo o jogo, mas fica um sinalzinho, né, âmbar, como diz nosso querido Getúlio Vargas, com relação à equipe do Mirassol, não está na posição que está à toa, é uma equipe corajosa, dizem, mas o Mirassol é um time estreante na primeira divisão. Perfeito, pode ser, mas os jogadores que estão jogando ali são jogadores experientes, que têm uma característica competitiva muito grande e tem conseguido transformar isso em um time que tem feito bons jogos. Ganhou o Vasco em casa, veio para o Maracanã, fez um jogo quase de igual para igual contra o Flamengo em termos de competitividade. Surpreendeu muita gente. Só que o Flamengo, com relação à parte técnica, tem um grande diferencial e o Arrascaeta, mais uma vez, fez um grande jogo. Eu achei que fosse o Quaresma. Aquele passe de trendeiro foi o Arrascaeta? Mais uma vez, um grande foi o jogo do Quaresma, Arrascaeta. Ele é muito bom jogador, o Arrascaeta, né? Gênio, né? Bom jogador Não, você, gênio pô. não, pô. Gênio. Não, ele é Primeira acima da prateleira média. do futebol brasileiro. Ele é muito bom jogador. Ele é acima. Craque não é. Craque é o Neymar pra mim. Craque é muito... Essa palavra é difícil pra falar hoje, craque, né? Hoje em dia... Mas Arrasca é... Muito, acima da média, Mas então, isso que eu ia falar, ilustrando, né, acrescentando o que o Fernandão falou, é justamente isso. O Flamengo tem qualidade, né? Joga no campo do adversário e outra coisa.
tem sempre 5, 6 para fazer gol. O Flamengo tem um time, um jogador, e tem jogadores feito que decidam. pouco do meio para frente, normalmente os zagueiros que tem feito. Isso é uma bola parada do Flamengo, é muito forte, treinada, porque tem um bloqueiozinho dentro da área ali. Se vocês perceberem... Pouco os atacantes mesmo, o Plata até fez, mas assim, Pedro já não... Pedro marcou contra o Fluminense. Pedro só fez contra o Fluminense. Depois não fez mais. Luiz Araújo não tem feito, Cebolinha até fez naquele outro jogo, mas assim, tem sido muito mais gol dos zagueiros de cabeça e de bolas normalmente cruzadas. Só tem, né? Hoje o Flamengo joga, né? Tem qualidade no meio de campo, troca passes, né? Bonito. E essa avaliação, às vezes, é até meio que complexa, porque joga muito bem, mas no fundo termina pelas pontas, com cruzamento, com gol de escanteio, porque os adversários estão muito mais preparados para se defender em relação ao Flamengo. O nível de exigência aumenta em relação a jogar contra o Flamengo. Todo mundo quer ganhar do Flamengo, porque tem o melhor elenco, contratou, precisa de encaixe coletivo ainda. Porque jogo de mata-mata, eu acho que o Flamengo é muito forte candidato ao brasileiro, por essa regularidade, essa constância no Campeonato Brasileiro. Mas é evidente que no mata-mata é mais complicado. Sai um jogo ruim, vide Central Córdoba, né? Não, vide Atlético Mineiro. O Flamengo perdeu em casa, pô. Lá no Mineirão. É isso. Na Arena MRV, JBL, o Flamengo nunca perdeu. Foi lá e ganhou de novo. Exato. Só que aqui, cara, dentro de casa fez um jogo que, na minha concepção, foi abaixo. Mas muita gente, eu acho que um time de 1,4 bi não pode cair nas oitavas para um time de 500 mil. É o que eu acho. E você pode discordar à vontade que tá em casa e vem de chat. Eu acho que não, cair nas oitavas um time de 1,6 bi, pra mim, é um desastre. Mas beleza. O Flamengo é candidato ao brasileiro, porque vai perder 1, 2, vai ganhar 5. Não, e tem um elenco também que vai rodar muito, vai voltar muita gente, tem muito elenco. Agora, quarta-feira tem Libertadores contra o Inter. E esse time do Inter a gente nunca sabe o que esperar, né? Tem dia que faz partidaça, tem dia que é na preguiça também. Mas como o Flamengo na Libertadores também me deixou um pouco calejado, ressabiado. Fernandão, Rossi fez 2 grandes defesas ontem no jogo, mas por 3 ou 4 momentos ele revezou, se é que você me entende. Sai caçando borboleta, perde o tempo. Contra o Galo ele deu uma rebatida também no pé do Hulk, que o Hulk tentou fazer de letra. O que será que está acontecendo com um excelente arqueiro argentino? É momento, futebol é momento. Pô, mas cruzamento é momento? Um momento, às vezes está mais confiante ou não. Isso só quem está no campo pode Gabriel, saber. Lei do ex. Lei do ex. E a gente já esteve lá e sabe como essas coisas funcionam. E o Bocão estava falando com relação aos cruzamentos, o Diniz até falou isso no penúltimo jogo do Vasco contra o CSA. Aproveitando o gancho aí da situação do Rossi, o Flamengo está renovando com o Rossi, tá? Mesmo em momento de baixa, ele tem contrato até 2027, final de 2027, o Flamengo está prorrogando, aumentando o contrato dele por mais um ano, vai até 2028, um novo contrato válido da agora, de 2025 até 2028, com um aumento de salário. Questionável ou não, é isso, o negócio está fechado. Goleiro Bento, contratado pelo Flamengo, tem aprovação da diretoria e negociação com o brasileiro, pode ser aberta, traz aqui o Bola VIP, tá? Aprovação da contratação aí do goleiro Bento para o Flamengo. Ele não deve permanecer no Al Nassr de Jorge Jesus e CR7, até porque nos bastidores o Al Nassr já busca um outro goleiro para fazer sombra ao goleiro titular atual. Bento perdeu posição, não é mais titular no Al Nassr e preterido, né? Já estão até buscando um outro goleiro. Com isso, precisa abrir espaço de estrangeiro lá no elenco do clube do Jorge Jesus, do CR7. O Flamengo segue de olho, para trazer aí uma reposição ao Rossi, caso necessário, e até pela saída do Matheus Cunha, né? Coloca a sua opinião, o que você acha do Bento no Flamengo. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.